Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos vídeos diários da série Neuropersuasão, mas é um vídeo completamente diferente. Afinal, hoje é um dia completamente diferente. Um dia que este senhor, contra tudo, contra todos, acabou de ser eleito o homem mais poderoso do planeta, presidente dos Estados Unidos. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, especialmente por conta dos posicionamentos políticos que ele tem, muito polarizantes, dos posicionamentos que ele tem, talvez politicamente incorretos até, né? Mas ainda assim ele atingiu o objetivo dele, ele conseguiu persuadir a quantidade de pessoas necessárias para ele atingir esse objetivo de se tornar a pessoa mais poderosa do planeta. E é exatamente isso que a persuasão permite, você atingir um nível de impacto, de influência muito maior, expande a pessoa, assim como ele fez. E eu queria só fazer aqui uma ressalva desse vídeo. Não é a ideia discutir o posicionamento político dele, se faz sentido o que ele está dizendo, se não faz sentido. Eu simplesmente queria trazer aqui quais foram os elementos da persuasão que ele utilizou e utilizou com maestria. Inclusive eu estava dando uma aula anteontem no MBA da FIA, né, um dos maiores MBAs do Brasil, se não o maior, e eu falei isso com os alunos, eu falei, olha, gente, assim, a gente vai se surpreender com esse cara ainda. Há algum tempo eu venho acompanhando ele, eu gosto de acompanhar os debates americanos, porque em tese tem uma qualidade um pouco maior, um nível um pouco maior. Não foi muito o que aconteceu nesse caso, mas ainda assim lições fantásticas foram tiradas desses debates. Se você gostar desse vídeo de hoje, eu posso até fazer análises desses debates, porque realmente foram aulas de persuasão, especialmente no Trump, tá? Ele é um mestre na persuasão, ele manja muito, ele sabe exatamente como canalizar as emoções. Se ele está numa situação negativa, ele muda. Mas antes de entrar em debate, que a gente só vai fazer se você gostar, a ideia aqui é discutir o posicionamento. Qual foi a ideia que ele vendeu para as pessoas que simplesmente cativou o mundo inteiro? Não digo o mundo inteiro, mas o que ele precisava das pessoas para realmente atingir o objetivo, né? Então, onde que eu diria que foi o primeiro estralo para mim, que eu falei, cara, esse cara é um gênio. Ele tem algo que não é normal, ele realmente faz de uma maneira muito intuitiva, muito rápido, e foi este instante para mim que me marcou e que me fez prestar atenção em todo o restante. Então eu queria só mostrar esse instante inicial que me deu esse estralo, e obviamente não representa todo o poder de persuasão que ele tem, mas é algo que não é muito normal. E depois a gente vai entrar um pouco mais no posicionamento dele, quais foram as ideias que ele conseguiu amarrar. Então, o momento inicial para mim foi este momento em que eles estavam num debate, tá? E foi feita uma pergunta. Este primeiro vídeo ele não está legendado, então eu vou passar a pergunta e eu vou traduzir, mas tudo bem porque é só uma perguntinha. Então, vamos lá. Mr. Trump, one of the things people love about you is Senhor Trump, uma das coisas que as pessoas amam em você speak your mind and you don't use a politician's filter. é que você fala o que você pensa e você não usa aquele filtro político. However, that is not without its downsides. Porém, isso não tem só os lados positivos, tem um lado negativo. In particular, when it comes to women. Em particular, quando se refere a mulheres. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Você chama as mulheres que você não gosta de porco gordo, cachorro e outros animais. E aí a resposta dele? Your Twitter account Only Rosie O'Donnell. Somente Rosie O'Donnell. Pode parecer sutil, você vai ver agora a implicação disso. O que aconteceu com a plateia no momento que ele falou isso? Só para explicar um pouco mais, Rosie O'Donnell é uma mulher que uma jornalista que ele vem a longa data, de fato, criando um embate. Ela fala mal dele, ele fala mal dela, eles se odeiam publicamente. O que aconteceu? Ela estava criando uma generalização de que ele é uma pessoa lastimável, digamos assim, né? Porque ele fala mal das mulheres neste nível. O que ele fez? Ele tangibilizou em uma única mulher. Ele acabou essa sensação de ele fazer isso e ele canalizou todos esses adjetivos para ela. Então, o que aconteceu? Ele canalizou o que a entrevistadora estava fazendo para uma única pessoa e isso gerou esta reação na plateia. No, it wasn't. E ela tenta defender ainda. Não foi somente. Mas a plateia não se aguenta de rir. Não se aguenta de rir. Você vê que ela vai tentar ainda voltar para a pergunta neste momento. Veja se ela consegue.
Olha o rostinho dela. Me dei mal, não consegui fazer meu ponto. A partir deste momento, essa pergunta totalmente invasiva, que ia destruir Donald Trump, ele simplesmente não permitiu. O que ele fez? Só de um jeito sutil, ele criou toda essa contextualização de adjetivos que eram para todas as mulheres, e isso seria muito negativo. Afinal, um homem que fala isso de todas as mulheres é muito negativo. Agora, ele pegou uma mulher que não é tão admirada pelas pessoas e jogou todos esses adjetivos para ela. Então, é como se a entrevistadora estivesse falando isso da outra pessoa e ele ficou isento. Não, somente ela. E acabou a pergunta. Neste momento eu falei, cara, ele tem alguma coisa que ele consegue se safar dos momentos mais difíceis, de um jeito muito tranquilo. Esse foi um exemplo, tá? Só reforço esse ponto. Mas agora a gente vai entrar em qual foi o posicionamento que sustentou Donald Trump como a pessoa mais poderosa do planeta. Ele basicamente, quero mostrar um vídeo, que é o vídeo que mostra o posicionamento de Donald Trump. E eu vou passando pouco a pouco, vou parando o vídeo para a gente fazendo uma análise de como é que ele fez isso. Então, vamos lá, troquei aqui o vídeo agora e vamos lá. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment. Primeiro ponto, quando ele começa a falar, ele já declara a que ele veio. O meu movimento é para mudar o establishment, esse sistema político fracassado que está em vigor atualmente. Ele levantou uma bandeira, essa é a bandeira que eu defendo. Então, isso já é fantástico. Todo o resto que ele vai falar agora vem para sustentar esse posicionamento. Então, se você tiver que persuadir uma pessoa, deixe clara a sua intenção, deixe claro o que você está fazendo ali. Muitas vezes as pessoas chegam para falar e ficam falando e você não sabe onde ela quer chegar. Você torna a pessoa uma pessoa perdida, porque você não criou um guia. O que ele faz é exatamente isso. Criou uma bandeira, e uma bandeira alta, interessante para as pessoas ouvirem. With a new government controlled by you, the American people. Ele empodera as pessoas que estão assistindo. E é exatamente isso que a persuasão faz. A persuasão empodera as outras pessoas para entrarem em ação. E é exatamente isso que ele está fazendo. Então, ele tem uma causa e quem vai mudar o sistema corrupto é você, eleitor americano. De agora em diante, ele vai começar a criar um elemento que é fundamental na persuasão. Eu vou deixar o vídeo correr um pouquinho mais agora e depois disso a gente volta. Mas eu queria que você prestasse atenção no que ele está tentando fazer. Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign. Você prestou atenção no que ele fez? Ele criou um inimigo. Ele representa um risco para muitas pessoas. Só que se você tem dois riscos, você se preocupa com o risco maior. Se você está fugindo ali de um cachorro pequenininho que te latiu, você fica preocupado. É um risco, não deixa de ser. Mas se logo ali do outro lado tem um Rottweiler gigantesco, raivoso, você direciona a sua atenção 100% para aquele Rottweiler. O que ele está fazendo neste momento é criar este inimigo maior. E mais do que isso até, além de ser maior, é um inimigo em comum. É algo que ele é contrário e que você, não você porque você não é americano, provavelmente, e não votou nos Estados Unidos. Mas o que ele está fazendo é criar um inimigo comum. E no momento em que você tem um inimigo em comum, vocês são aliados. E é exatamente isso que ele está fazendo. Vou te dar um exemplo. Se você quer puxar papo numa fila de banco, qual é a melhor maneira de você falar? Seria falar de tempo, de política? Eventualmente, mas o jeito mais interessante na fila do banco é falar: nossa, o pessoal não coloca um caixa a mais, né? Você começa a reclamar do banco, automaticamente a conversa flui, porque você tem um inimigo em comum e automaticamente a partir desse momento, mais uma vez, você é aliado dessa pessoa. Então é exatamente isso que ele está fazendo, criando um inimigo tremendo que precisa ser combatido. Então ele continua agora caracterizando. Represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another 4-year election. This is a crossroads in the history of our civilization. Então o que ele fez aqui, só para amarrar tudo de novo, criou-se um inimigo
E ele falou, cara, tem que resolver isso rápido, senso de urgência. A gente está numa encruzilhada que pode mudar a nossa civilização. É um tanto quanto forte isso, mas é exatamente para criar um senso de urgência. É agora que isso precisa ser alterado. That will determine whether or not we, the people, reclaim control. Aqui ele, mais uma vez, se aproxima de quem está ouvindo essa mensagem. Nós, o povo, mas como nós? Ele é bilionário, está lá em cima na cadeia social, como nós, o povo, mas ele diz essa mensagem. A gente ouve coisas parecidas aqui no Brasil, mas é exatamente isso que ele está tentando fazer o tempo inteiro. Se distanciar do risco. O risco está lá fora e a gente precisa resolver e eu estou do seu lado para fazer exatamente isso. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible. Agora, ele vai começar a piorar esse inimigo, ele vai começar a adjetivar, criar mais intensidade para você começar a odiar cada vez mais esse inimigo em comum. For our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China. E aqui ele começa a trazer fatos que incomodam de alguma maneira, em algum nível, os americanos. Realmente, se for pensar nas fábricas de carros, nas grandes fábricas, indústrias, elas estão saindo dos Estados Unidos por conta de um custo maior de mão de obra, por vários fatores. Mas ele pega este sentimento que está lá dentro do americano e reforça, ele martela, como se fosse colocar o dedo na ferida. E neste momento ele vai continuar esse processo um pouco mais, mas ele começa a fazer a pessoa se incomodar. Ela não quer mais aceitar isso, porque começou a gerar uma dor que talvez não estivesse sendo essa dor antes, mas o que ele quer fazer é realmente cutucar, meter ali o dedo na ferida. And other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations. E aí ele pegou um ponto que mexe com todo ser humano. Além de tudo, eles estão ganhando dinheiro com isso. Você está ganhando dinheiro? Não, você não está. Então você precisa resolver essa situação. Mais uma vez, gerando esse incômodo interno. E essa força que ele está gerando mentalmente nas pessoas vai ser direcionada para algum lugar. Eu gosto de dizer, é como se você estivesse ali fazendo uma pressão em um sabonete. Uma hora o sabonete vai sair para algum lado. Mas neste momento ele simplesmente está gerando esse incômodo, fazendo a pressão. E depois ele vai dar a direção para essa força ser liberada. Mas por enquanto é exatamente isso que ele faz. And political entities. This is a struggle for the survival of our nation. And this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests. Aqui ele começa a trazer exemplos de pessoas que ganharam dinheiro, pessoas que são referência e, mais uma vez, não sou eu começo a me incomodar, porque eu vejo pessoas de fato tendo sucesso nesse establishment, né, na maneira que o mundo está constituído e isso incomoda profundamente. Rigging the system, and our system is rigged. This is reality. Aqui é um fechamento dessa etapa inicial. Ele criou esse inimigo comum, adjetivou, deu exemplos, mostrou rosto de pessoas que significam, né, que representam esse movimento, né, e ele fecha com essa frase, que diz basicamente, todo mundo sabe, qualquer idiota sabe. Você nunca vai dizer, não, peraí, eu não sei, porque é uma frase que denota, sem dizer isso, mas ele implicitamente te coloca nessa situação. Qualquer um sabe, qualquer um. Você não sabe disso? É óbvio que você sabe. E aí ele fecha essa porteira e agora ele vai entrar num outro nível da discussão. Até aqui ele criou uma dor, um inimigo enorme, só que não tinha um dono deste inimigo. A partir daqui ele vai começar a ligar uma coisa com a outra. O inimigo significa, é representado pela
Hillary Clinton. Ou seja, toda essa dor começa a ser direcionada para Hillary Clinton. E agora ele vai trazer fatos que justifiquem, porque dizer isso desse jeito que eu estou falando soa estranho. Você vai falar, não, mas como assim a Hillary Clinton representa tudo isso? Então ele sabia que ele não poderia parar aqui, ele continua e ele traz fatos para corroborar essa mensagem. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents. Então aqui é um primeiro fato, os e-mails do WikiLeaks, que foi a discussão central do debate eleitoral inteiro. Esse já é um primeiro fato, inquestionável. In which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction. Agora, aqui o que está acontecendo? Existiram sim e-mails que foram vazados, alguns encontros com bancos internacionais, e ele pegou fatos reais. Aqui ele está jogando um jogo que eu não sei se é muito correto, né? Ele está dizendo que nas reuniões que ele sabe que existiram, ele está dizendo que ele também sabe o que aconteceu dentro dessa reunião, que dentro da reunião eles estavam tramando a destruição da soberania americana. Enfim, talvez isso já pese um pouco mais para o lado da manipulação. U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. Frase de efeito, frase de muito efeito. Ela deveria ir para a cadeia. Quebra padrão. Não é normal um político falar isso. Você sai do seu normal. Discursos que são normais, sem quebra nenhuma de padrão, você simplesmente presta menos atenção. E isso faz, nossa, ele falou isso mesmo, né? Então mantenha a sua atenção sempre ativa. The most powerful weapon deployed by the... Aqui, mais uma vez, ele continua sustentando que ela está por trás disso, com mais alguns argumentos. Primeiro, ele criou uma rejeição em relação a Hillary, através de um fato que são os e-mails. Agora ele vai começar a criar uma história para justificar que de fato é ela, enfim, a família Clinton como um todo que está por trás disso. Is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than... Ele começou a criar, a caracterizar a mídia dos Estados Unidos. Talvez até antes da eleição, poucas pessoas concordariam com isso, né? Algumas concordam, outras menos, mas depois de passar a eleição, né, e ver que a mídia dava como 80% de certeza que ela ganharia a eleição e acontece uma coisa assim, não sei, talvez até exista algum fundamento nisso. Mas o grande ponto é ele está colocando na mídia o pilar de defesa, o pilar que sustenta os Clinton, né, nessa máquina de poder. Lobbyist or other financial entity with a total political agenda, and the agenda is not for you, it's for themselves. Anyone who challenges... Aqui vem um dos pontos centrais. Todas as vezes que existe uma objeção, você tem que enfrentar essa objeção, mas enfrentar de frente, com coragem, né? Realmente com energia. Ele fez algo que poucas pessoas teriam coragem de fazer. Ele sabe que ele é chamado de xenófobo, sexista, racista. O que ele fez? Ele fala, olha, qualquer um, inclusive você, se confrontasse Hillary Clinton ou qualquer um da família Clinton, você seria acusado também. Vamos lá, então vamos seguir aqui. Control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie. Ou seja, não é o Donald Trump que é tudo isso. Apesar dele ser, né, pelas frases, por tudo que ele proferiu no passado, ele coloca de um jeito que mostra que qualquer um seria assim. Então, o que está acontecendo não é que ele é a Hillary Clinton, bem como a mídia, bem como a família Clinton defendendo o território, e por isso que eles acusam. Então ele achou um motivo para ele ser acusado e, mais uma vez, ele está defendendo, se protegendo dessa grande objeção que ele tem. Lie, and then again, they will do worse than that. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented.
And the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the... Aqui só para explicar, porque talvez não faça parte do nosso dia a dia, o que ele está dizendo é que foi acobertado alguma coisa para proteger Hillary Clinton, né? Porque a história dos e-mails da Hillary Clinton foi arquivada pelo FBI por muito tempo, né? E por que será que foi arquivada? E essa dúvida paira nos americanos, e o que ele faz é levantar essa dúvida. Estava ali, a poeira estava baixada, ele levanta a poeira. Por que será que, né, deixaram tanto tempo sem investigar os e-mails dela? Na verdade, ele nem tira a dúvida, ele já coloca como uma afirmação. Só fizeram isso porque ela é culpada. Aqui, mais uma vez, ele tirando as objeções da frente. Ele debochou de um repórter que era deficiente. Então ele fala, bom, estão fazendo isso comigo porque eu estou contra a máquina de poder, a mídia e etc. Só por isso estão dizendo que eu debocho, estão dizendo que eu sou sexista, estão dizendo tudo isso que estão dizendo a respeito de mim. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you. Olha que poderoso que é esse statement, né? Essa frase. Eu levo todas essas pedras e flechas com prazer por vocês. Ou seja, não é que eu fiz um monte de coisa errada e eu estou arrependido. Não, eu estou sendo acusado porque eu estou infringindo o estabelecimento do jeito que ele está constituído, mas eu não tenho problema nenhum. Eu aceito tudo isso por você, povo americano. Olha que coisa. I take them for our movement so that we can have our country back. Aqui, elemento fundamental da persuasão, ter uma causa. E aqui ele está basicamente deixando claro qual é a causa dele. Eu faço tudo isso, eu tenho esse sacrifício por algo maior do que a minha própria pessoa. Eu estou fazendo isso por esse país que eu tanto amo, por esse movimento. Assim, quem está assistindo, será que faz parte desse movimento? Ele está quase que pressupondo que quem assiste faz parte do movimento, para que a gente possa ter o nosso país de volta. Essa é a causa que ele está defendendo. I knew this day would arrive. It's only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve. The only thing that can stop this corrupt machine. Mais uma vez, empoderando a pessoa que está assistindo, o povo americano. A única coisa que pode parar essa máquina corrupta é você. Mais uma vez. Aqui ele já se conecta. Primeiro ele empodera, agora volta a falar de nós. A única força que é forte o suficiente é a nossa união. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. Our great civilization has come upon a moment of reckoning. I didn't need to do this. Aqui, muito importante. Se você tem que vender alguma coisa porque você está desesperado para vender alguma coisa, o que acontece? A pessoa cria uma certa rejeição, mas você só quer me vender porque você está desesperado. Será que realmente o produto é bom? Aqui ele faz exatamente o inverso. Olha, eu não precisava fazer isso, amigos. Pode acreditar. E olha o argumento que ele vai usar agora. I built a great company and I had a wonderful life. I could have enjoyed the fruits and benefits of years of successful business. Eu podia simplesmente viver a vida maravilhosa que eu vivia. Eu não precisava aceitar essas flechas, tudo isso em mim, porque eu tinha uma vida fantástica, um negócio maravilhoso. Sempre ele fala isso, né? Eu sou bilionário e tal. Eu poderia aproveitar essa minha riqueza para mim e para minha família. Só um parênteses, mais uma vez, ele está defendendo um sacrifício pessoal por algo maior. E ele vai defender esse algo maior agora. Instead of going through this absolute horror show of lies, deceptions, malicious attacks, who would have thought? I'm doing it because this country has given me so much, and I feel so strongly
De novo aqui a causa. Esse país já me deu tanto. É a hora de eu devolver um pouco para esse país. My turn to give back to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. E aí uma frase de impacto. Todas as pessoas que querem realmente ser lembradas têm que repetir alguma mensagem, né? E ele pegou essa frase como a frase de impacto dele. Vamos fazer a América grande novamente. Assim como o Obama fez na última eleição. Yes, we can. Sim, nós podemos, né? Porque os Estados Unidos estavam vivendo um momento de crise econômica, social, enfim, todos os tipos de crise. E ele falou, não, gente, a gente pode. A causa era essa. Aqui ele quer fazer a América ser grande novamente. E é isso aí. Então, o que é de tão incrível no que ele fez aqui? Basicamente, se a gente for amarrar tudo isso, ele representa um risco enorme na mente de muitas pessoas. Então ele sabia que ele tinha que criar um outro risco, para meio que ele ficar pequeno perto do outro risco. Ele criou esse outro risco enorme, enorme, que realmente é o estabelecimento, pessoas ganhando muito dinheiro às suas custas, às custas do seu trabalho. Por sinal, o seu trabalho foi para o México, foi para a China, foi para o mundo, porque a gente não é capaz de defender o nosso território, a gente não é capaz de criar as coisas que são importantes aqui, porque o que está acontecendo nesse país é que nada do que é importante está sendo feito. O que está acontecendo é que somente quem cria, quem defende esse estabelecimento está ganhando dinheiro. E ele está constituído assim para que essas pessoas ganhem dinheiro e não você. Ou seja, as pessoas começam a ficar com raiva desse estabelecimento. E ele começa a justificar, fica racional, ele cria uma racionalização para todos aqueles argumentos que foram concedidos ao Trump, justa ou injustamente, não vou entrar nessa discussão, de sexista, xenófobo, racista, tudo isso ele recebeu, né, ao longo da eleição, e tudo isso agora tem um motivo. Ele só é chamado assim porque ele está contra o estabelecimento. Então ele criou uma história na mente das pessoas e fez sentido para muitas pessoas, tanto que estão de fato votando nele. Mais que isso, ele tem uma causa muito poderosa e ele mostra por que ele está se sacrificando tanto, coitado, né? Nossa, eu aceito todas essas pedradas e tudo isso por você. Na verdade, ele quer virar simplesmente a pessoa mais poderosa do mundo, né? Não é um grande sacrifício, isso na verdade é um grande orgulho para qualquer pessoa, né? Acho que do universo, mas ele simplesmente criou um motivo para isso. Então, realmente, ele tem uma capacidade de juntar as coisas e salvar, sair de situações completamente delicadas. Às vezes ele está sendo um risco e ele cria um jeito para que ele seja, não só deixe de ser o risco, né? Mas ele passa a ser a solução para um outro risco. Enfim, ele realmente consegue lidar com as situações de um jeito muito impactante. Esse é um vídeo que você viu agora, que mostra, obviamente, algo preparado, minuciosamente preparado, palavra a palavra, mas mesmo nos debates, isso é muito perceptível. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário dizendo que você quer ver o debate, o que você achou, né, do Trump, o que você achou da vitória dele, de repente, se você quer saber um pouquinho mais a respeito disso. Mas, realmente, quando você tem esse tipo de habilidade, você consegue se sair de situações muito delicadas, se posicionar de um jeito muito interessante. Eu só faria uma ressalva que é fundamental: a integridade somada a tudo isso, né? A persuasão potencializa qualquer pessoa. Você realmente consegue atingir objetivos talvez improváveis. Mas se você tiver integridade, com toda certeza você vai muito mais longe, porque a persuasão, do jeito mais poderoso, pensando no longo prazo, você empodera as pessoas para elas tomarem as decisões que elas se orgulharão no futuro. Se você faz uma pessoa tomar uma decisão que ela se arrepende porque você maquiou as informações, isso se chama manipulação. Se você faz a pessoa entender melhor o cenário, entender o que está acontecendo através de exemplos como esse que a gente acabou de fazer e chega numa decisão que ela vai se orgulhar até o fim da vida dela, nesse momento você está persuadindo. Por quê? Porque ela vai se orgulhar, ela vai te admirar por você ter permitido que ela tenha tomado essa decisão. Então, se você quiser aprender um pouco mais a respeito de persuasão, não deixa de se inscrever
em neuropersuasão.com.br. Eu vou fazer uma semana da persuasão 100% gratuita, com várias aulas para você de fato entender profundamente como é que você persuade uma outra pessoa no nível mais profundo dela, que é o cérebro dela. Por isso, neuropersuasão é uma junção de neuroeconomia, neurociência, programação neurolinguística, persuasão. E vai ser uma semana de aulas gravadas, aulas ao vivo, materiais para você baixar. Não deixa de se inscrever, vai ser provavelmente no comecinho de dezembro. Você vai aprender ferramentas, técnicas para aumentar o seu nível de influência, de impacto no mundo. E como eu gosto de dizer, a abundância está aí pelo mundo. Se ela não está na sua mão, é porque ela está na mão de alguém que conhece uma habilidade a mais que você, ou pelo menos que treinou mais do que você. Então venha, que é exatamente dessa habilidade que a gente vai discutir lá. E se você quiser, de repente, um pouco mais de comentários a respeito do debate de Trump ou de algum outro assunto em específico, deixa aqui embaixo nos comentários. E de repente o próximo vídeo desses mais inusitados pode ser feito especificamente para o seu pedido, mas não deixa também de se inscrever no canal do Brain Power. Em algum lugar aqui nessa tela tem um botão assinar, porque durante 365 dias seguidos você vai ser notificado de um novo vídeo, uma nova sacada todos os dias às 19 horas. Então não deixa de se inscrever e, por fim, volta lá, se inscreve aqui em neuropersuasão.com.br para você aprender mais e mais detalhes. E se você gostou, não deixa de clicar no like, compartilhar com seus amigos e a gente se encontra então aqui mais uma vez amanhã às 19 horas.